22 de julho é comemorado o Dia Mundial do Cérebro, esse órgão vital responsável por controlar todas as atividades diárias, né, do nosso corpo. Mas será que nossos hábitos estão sendo realmente adequados para a saúde cerebral? E como que o estilo de vida atual influencia no bem-estar do nosso cérebro? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a Bruna de Mantas, que é neurocientista comportamental, já está ali na sala, nos esperando para mitos e verdades sobre o cérebro. Seja bem-vinda, tudo bom com você? Tudo bom, muito prazer. Prazer é nosso, que legal recebê-la para um assunto tão importante, né? E eu achei bacana a gente começar a dinâmica justamente trazendo mitos e verdades, porque se fala tanto e muito do que a gente acha que é verdade não é. Posso colocar a primeira frase na tela? Por favor. Olha só, gente. Nosso cérebro precisa de 21 dias para formar um novo hábito. Isso é algo repetido por muitas pessoas. É mito ou é verdade? É um grande mito. Você jura? Com certeza. Se você pensar, não faz nenhum sentido algo biológico ter um tempo calendário para alguma coisa se formar. Vou te dar um exemplo para deixar isso muito fácil de entender. Se eu falo para você, Pamela, começa a comer sobremesa todo dia depois do almoço. Ou começa a comer um chocolatinho às 4 da tarde. Quanto tempo você acha que você leva para o seu corpo começar a pedir um docinho quando você terminar de comer? 21 dias? Não, muito Pois menos. é, isso é uma formação de hábito. E se ao mesmo tempo eu peço para você, Pamela, começa a acordar às 5 da manhã, bota o tênis e vai correr. Você vai demorar 21 dias para fazer isso automaticamente? Eu acho que nenhuma vida, nenhuma vida eu vou conseguir correr às 5 da manhã. Pois é, isso que eu falo. Então, quando a gente pensa no mecanismo biológico, o que é um hábito? Ele é uma formação automática de um comportamento que faz com que seu cérebro tenha ele de maneira mais acessível. Então, ele é simplesmente um comportamento muito acessível e fácil. Por que seu cérebro vai deixar um comportamento acessível e fácil? Porque você faz ele muitas vezes ou porque ele é importante para o seu cérebro. Mas não tem um número de vezes que eu tenho que fazer para criar um hábito? Não tem. Inclusive, já queria aproveitar para desmistificar, porque tem muita gente que está falando agora que são 66 dias para se formar um hábito. Isso foi um estudo feito por uma das maiores especialistas em hábitos, que é a doutora Wendy Wu, que ela, na verdade, foi fazer um estudo para mostrar que não existe uma quantidade de dias. A conclusão do estudo dela é que uma formação de hábito demora de 4 a 263 dias para se formar. Ou seja, não tem uma média. E quando você faz uma média aritmética, dá 66 dias. Olha Então, só, não como caiam as nessas se manchetes começarem a não usar. são verdadeiras. Então é individual e depende do hábito também. E isso Com vale para a certeza. formação de hábitos nas crianças? Em todo mundo. Em todo mundo. O cérebro segue a mesma lógica. Hábitos que são arrecadadores de energia, comer, que são de descanso, né, preguiça, procrastinação, e que são de pertencimento ou de interferência em ameaça, de você se sentir mal com alguma coisa, são hábitos que se formam rápido. Hábitos que eles são gastadores de energia, né, como fazer atividade física, ou economizadores de energia no sentido de você comer menos coisa, como fazer dieta, eles vão demorar para se formar, porque eles vão contra a biologia do seu cérebro. Existe muita força de vontade para que a gente consiga então formar esse hábito, certo? Precisamos gastar energia para isso. A gente precisa realmente... O jeito que a gente conta para o nosso cérebro que uma coisa é importante para a gente é foco e atenção e repetição. Então, toda vez que você quiser realmente introduzir um novo hábito na sua vida, você precisa ter ele feito de maneira atencional, intencional na sua vida e repetidamente. Isso que funciona para o seu cérebro aprender. Vamos colocar a próxima frase na tela, que é a seguinte, ó. Manter um ambiente estimulante é fundamental para motivar o cérebro? Isso é mito ou verdade? Olha, eu vou te dizer que as pessoas às vezes se confundem, mas é um mito. Porque, na verdade, quando você quer motivar um cérebro, quando você quer manter ele atento ao que você está apresentando, quanto menos estímulos paralelos você tiver ao que você está trazendo, melhor é o foco e a atenção para esse cérebro. O que é foco e atenção? É você pedir para um cérebro fazer o que você está fazendo e dizer não para todo o resto que você não está fazendo. O cérebro gosta de rotina ou de novidade? O cérebro ama rotina. O cérebro é uma máquina de prever. E como ele prevê com qualidade? Sabendo o que você vai fazer no dia seguinte. Os cérebros adoram rotina. Inclusive, crianças, por exemplo, repetem muito desenho animado. Quando você sabe que criança adora ver muitas vezes o desenho animado?
Porque quando aquilo se torna previsível, é gostoso para o cérebro humano. Saber o que vai acontecer quando você está vivendo, principalmente uma criança que está vivendo num mundo tão imprevisível, de tantos aprendizados, saber o que vai acontecer é confortável para o cérebro. Então o cérebro gosta de rotina. Mas falando de estímulo, isso é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, um cérebro que está tentando estudar, né? Vamos dizer que você está tentando estudar, que é uma coisa normalmente difícil, não é uma coisa simples de se fazer. Você precisa se concentrar, você precisa se dedicar. Se você simultaneamente coloca outros estímulos que são de fácil acesso e que são muito mais divertidos, mídia social, comer alguma coisa, procrastinar, seu cérebro sempre vai preferir essas coisas paralelas. Então, toda vez que você realmente precisa de motivação para fazer algo difícil, que você precisa incluir na sua rotina, você precisa tirar as distrações. Então esse é um dos desafios atuais. Com em certeza. um mundo tão conectado, com tantos estímulos, é desacelerar e focar em algo único. Essa palavra é linda. Desacelerar é uma palavra incrível para quando a gente fala de aprendizado. Porque quando a gente consegue desacelerar e estar presente no que a gente está fazendo, a gente tem muito mais chances de ter um cérebro engajado com foco e atenção no que a gente está pedindo para ele. E isso tem a ver também com memória, porque hoje em dia tantas pessoas falam, né? Ai, minha memória é tão ruim, eu não me lembro de nada. Isso é também a responsabilidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo e o cérebro não entende que ele tem que registrar algo importante? Com certeza. Eu falo, uma das grandes lendas que existe é que nós somos multitaskers, né? Que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. É como se você tivesse, imagina que você tem um computador e você abre um monte de programa pesado ao mesmo tempo no computador. O que acontece com o computador? Ele trava. Ele não faz nenhum programa direito. Nosso cérebro funciona igual. A gente precisa entender que para ter o nosso cérebro fazendo algo com qualidade, a gente precisa fazer aquilo que a gente está fazendo. E inclusive em questão de memória. Porque a memória ela tem muito a ver com o engajamento, com a importância que você está dando para aquilo que está acontecendo. Então, quando você se engaja, quando você se dedica para alguma coisa, você tem muito mais oportunidades de aprendizado. Mas a memória também, hoje em dia, que é um problema, tem muito a ver com sono. Sono é uma questão. Então, o aprendizado, ele funciona assim, foco e atenção, com engajamento e descanso. Se você não tem sono entre o aprendizado, você não fixa. A memória, ela funciona durante o nosso sono. O sono é o momento que o cérebro vai registrar tudo que ele aprendeu. Exatamente. Igual na criança, né? Que tira tantas sonecas porque ela tá aprendendo muito. Ela dorme mais horas do que nós. Perfeito. Vamos para a próxima, que é bem interessante essa, ó. O ser humano usa apenas 10% do cérebro. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Quanto nós usamos do cérebro? Todo. Pelo amor de Deus, gente. O que acontece, e vou aqui citar a doutora Carla Tiepo, que é uma pessoa que eu adoro, né, uma grande neurocientista brasileira, porque ela trouxe essa explicação de um jeito muito fácil. Então, doutora Carla, com licença, ela explica que quando você tem... Como é que o nosso cérebro é formado? Ele é formado por células neurônios e células da glia, que são células que vêm junto com o neurônio. Então, para cada neurônio, você tem 9 células da glia. Então, surgiu o mito de que você só usa 10% do cérebro para processar. O que, fisicamente falando, é uma verdade, porque os neurônios, eles são os grandes responsáveis pelo processamento, as células da glia fazem outras coisas. Mas não quer dizer que você não usa seu cérebro inteiro, você está usando seu cérebro inteiro. E a maravilha disso é que não só você está usando seu cérebro inteiro, mas o quanto você estimula o seu cérebro a funcionar cada vez melhor, vai ser o quanto esse processamento desses neurônios individualmente e coletivamente vão fazer de você uma pessoa mais capaz, mais neuroplástica, né? Que a gente gosta de falar, que é essa capacidade de adaptação e flexibilidade desse cérebro. E isso tem a ver com inteligência? Quanto mais eu estimulo o meu cérebro, quanto mais conexões eu crio, mais eu uso o potencial total dele ou não? Com certeza. Toda vez, eu falo que assim, o grande segredo da neuroplasticidade, que é essa manutenção desse cérebro flexível, capaz de aprender, é o estimulado aprendizado constante. É você estar sempre fazendo as coisas um pouco diferente do que você sempre fez. Se você oferece mais do mesmo do seu cérebro, ele fica preguiçoso, porque ele é um órgão de otimização energética. Então, toda vez que ele consegue otimizar o gasto energético
economizando energia, para ele é ótimo. E como ele faz isso? Mantendo rotinas. Se você quer se manter com o cérebro neuroplástico, ou seja, esse cérebro que aprende, esse cérebro que se desenvolve, esse cérebro inteligente, seja em qualquer idade, é só você se manter aprendendo. Aprendendo para sempre, E né? dormindo. Nossa, 2 palavras que aprendemos hoje. Aprenda sempre e durma. Pronto, aí seu cérebro vai estar tinindo. Vamos para a próxima frase. É possível driblar o cérebro para implementar uma rotina de exercícios diários? Queremos então enganar nosso cérebro, é possível? Olha, é possível se a gente entende qual a lógica que o cérebro usa. Né? Pensa que o cérebro ele vai ser sempre um otimizador energético. E o exercício físico ele está oferecendo para você um gasto energético. Então pensa assim, você está pedindo para o seu cérebro, vamos gastar mais energia do que a gente gasta normalmente. Para você convencer ele disso, você tem que ter o quê? Um motivo para ação, motivação. Então, eu quero fazer uma prova, uma corrida, eu quero entrar em tal calça jeans, eu quero ter mais saúde, são bons motivadores? Eu acho que assim, esse é muito individual. Isso é um bom motivador para você, porque lembra que você vai estar todo dia, que não é um hábito fácil de se formar, lembra? Você vai ter que todos os dias contar essa história para o seu cérebro antes de performar. Então tem que ser alguma coisa que realmente seja significativa para você, porque senão vai ser muito fácil dele te driblar e te manter sentado no sofá. Então, eu sempre falo que assim, o mais legal é você ter uma meta a longo prazo, um propósito a longo prazo, alguma coisa que realmente te motiva, mas se encher de pequenas metas diárias. Fazer aquele negócio do só por hoje, sabe? Que você faz uma meta, porque o interessante de um cérebro que te ajuda na mudança é um cérebro que aprendeu a ter sucesso na mudança. Cérebros que fracassam constantemente, então você começa um programa de emagrecimento, faz de novo, ele começa a ficar resistente, entre aspas, a essa mudança. Então o que a gente tem que fazer? Ao invés de a gente gerar pequenos fracassos na nossa vida, a gente tem que gerar pequenos sucessos. E é muito mais fácil a gente fazer isso quando a gente se propõe a fazer menos, não mais. Então se você está saindo do sedentarismo, não vai querer correr uma maratona. Faz alguma coisa que você realmente consiga cumprir na sua rotina. Lembra que eu falei no comecinho que hábito é repetição? Então tem que ser alguma coisa que seja confortável de você repetir, que você não vá se negligenciar no meio do caminho. É curioso que a gente fala do cérebro como se ele fosse algo à parte. Como se ele não fosse parte de nós, não é? Como se estivéssemos tentando convencer uma pessoa a fazer algo. A vontade não fica também no cérebro? Não, é claro. É que eu sempre uso isso porque eu acho um recurso didático interessante. Não, mas é né? Maravilhoso. Mas é assim mesmo, porque a gente senta no sofá e fica, precisamos ir na academia. E falamos Sim. mesmo, nós temos que ir na academia. E parte do cérebro é onde está a minha vontade, a vontade de ficar no sofá? Com certeza. Tá tudo junto, né? Tudo simbiótico. Eu falo que muitas vezes se você tá tentando fazer alguma coisa que faz bem pra você, que é boa pra você e você não tá conseguindo, começa a pensar, isso é a minha maneira de mostrar para mim mesmo que eu me amo. Fazer isso, colocar isso na minha rotina, é minha pequena pílula de amor próprio. E quando você diz que o cérebro não quer gastar energia, ele não quer gastar energia porque ele quer conservar essa energia porque é fundamental para ele, quer me manter vivo? É por isso essa economia energética? Mais ou menos, não é necessariamente uma economia energética, é uma otimização energética. O que quer dizer? O cérebro está sempre prezando o custo-benefício. Se você está falando para ele de um comportamento que custa caro, por exemplo, fazer exercício, que não só é um gasto energético, mas também é um comportamento muito complexo, né? Porque pensa que, eu até coloquei no mensagem outro dia, eu fiz o GPT fazer um cálculo para mim, fazer musculação são mais ou menos 83 comportamentos. Nossa! Não é um, né? É desde pôr o tênis e ir pra academia até performar um exercício. É mais cansativo pro cérebro do que pra gente, hein? Não é? Ele vai ter que trabalhar muito? Então eu falo que assim, se você tá propondo para ele alguma coisa que tem um alto custo, o benefício precisa ficar muito evidente. Senão, ele não vai te ajudar com tanta vontade, vamos dizer, né? Aí vem aquelas desculpas, hoje eu tô cansado, amanhã a gente faz. Porque ele te conhece, ele sabe exatamente o que dizer. Ele sabe o que você gosta. Essa frase é interessante, ó. Meditar tem um poder super incrível para o cérebro. Nossa, demais.
Se tem uma coisa que é incrível para um cérebro é meditar. E, gente, não confundam aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que meditar é sentar em posição de lótus ouvindo um mantra indiano e ficar repetindo. E que tá ligado a alguma religião também, não. né? Completamente zero. E não é parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Não existe parar de pensar. A gente não para de pensar. Mas o que é meditar? Meditar é você oferecer para o seu cérebro um momento que está no presente e por isso as âncoras da meditação normalmente são respiração, sensações corpóreas, o que você está sentindo, né? O que você está ouvindo. Por quê? Porque são maneiras de você tirar seu cérebro que está constantemente ou no futuro ou no passado e trazer ele para o presente. Isso é meditar. E meditar é você não se envolver nos seus pensamentos. Então você está ali respirando, contando a sua respiração, porque você vai se dar 5 minutinhos. Aí vem aquele pensamento, nossa, será que eu paguei aquele boleto? Ao invés de você começar, não, tá em débito automático. Ou será que não tá? Eu tenho dinheiro na conta? Não tenho. Será que fulano colocou o depósito para mim? Ao invés de você se envolver com o pensamento, fala, tá bom boleto, eu vou respirar 5 minutinhos, daqui a pouco eu volto em você. Deixa aí, então, esse pensamento. Deixa aí esse pensamento. É você conseguir realmente oferecer esse momento de tranquilidade para o seu cérebro, de estar onde você está. É como se o cérebro tivesse um momento de paz, um momento de estar no presente, mas ele está ativo. Eu não estou dormindo, eu não estou em repouso. É intencionalmente estar no presente. Esse é o poder da meditação. E sabe o que é muito legal? À medida que você vai fazendo, você vai conseguindo reproduzir essa capacidade de se trazer para o presente em outros momentos do dia a dia, quando você, por exemplo, está se sentindo ansioso, está se sentindo preocupado, você consegue trazer de volta e falar, não, pera, agora nesse momento, o que eu posso fazer em relação a isso? E são vilões do cérebro, né? A ansiedade, o estresse, então eu cuido desse órgão tão vital. Que bacana esse encontro, viu? Eu gostei demais. Temos que ter um segundo encontro para falar dos benefícios, né, da meditação e mais, né, sobre o cérebro que desperta tanta curiosidade e é tão importante que a gente entenda e aprenda mais sobre ele. Você encontra mais também sobre a Bruna no @bruna.dimantas. A Bruna é neurocientista comportamental. @bruna_dimantas. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada. Até a próxima. Até.